Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, que coisa boa aqui no nosso Bodega do Sertão. Esse Bodega do Sertão que é um exemplo de como se faz um restaurante temático, que é o caso, é temático, porque está falando de Nordeste, está falando de sertão, em cada canto, em cada pedacinho, em cada objeto de decoração, em cada comida, em cada qualquer coisa, você diz assim, eu estou no sertão. Quando você diz, eu vou ao restaurante Bodega do Sertão, você diz, eu estou no sertão, porque é assim que a gente se sente. Eu, por exemplo, estou dentro do bule de café, ó. O bule gigante que você vê lá de fora, eu estou dentro do bule de café. E o meu convidado olhou para cima para ver se era verdade e descobriu que é mesmo. O meu convidado, que é o juiz Braga Neto das Execuções Penais, que me dá mais uma vez um enorme prazer de estar conosco no bate-papo. Tudo bem, Braga? Tudo em ordem. Que prazer enorme receber. O prazer é nosso, atender o seu chamado. Não, você sabe que não é um chamado, é aquele pedido que eu faço assim com humildade, mas que você também tem a humildade de estar sempre com as pessoas e de prestar esclarecimentos. Você veio com o maior prazer no seu programa. Sim. Que coisa boa. E o nosso público telespectador fica muito satisfeito, porque você tem umas posições assim muito interessantes em relação a essa questão de gerir sobre o aspecto jurídico da coisa, o que são as execuções penais num estado pobre como Alagoas, difícil, sem presídios à altura, com dificuldades imensas, e você tem sido muito pioneiro em atitudes, não é? É assim, bem, nós ficamos muito atrasados ao longo do tempo, não houve investimento no nosso sistema prisional, não é? Então, quando nós chegamos há 4 anos e 6 meses na execução penal, nós sentimos o drama que estava passando e continua ainda ao sistema prisional do Estado de Alagoas. Entretanto, nesse período já houve significativas melhoras no sistema prisional. É visível quem conheceu antes e quem vai hoje no sistema prisional. É verdade que em relação a vagas, a quantidade de vagas continua ainda bastante limitada. Entretanto, houve no governo passado investimentos, não é, que minimizou um pouco. Foi inaugurado um presídio para 780 vagas, que é o presídio do Agreste. Foi concluído o presídio feminino e tem mais um outro presídio pronto para ser inaugurado, exato. E além do presídio militar, que também já foi concluído e inaugurado. Isso, evidentemente, que melhora toda uma situação, mas não chega ao que é o ideal. Está longe do ideal. Inclusive, o nosso presídio militar, é o segundo presídio militar do Brasil. Só tem aí em Alagoas e me parece que é no Estado. Ele é voltado para... Só para a parte militar mesmo. Polícia Militar. Polícia Militar e oficiais da Polícia Militar, de um modo geral. De um modo geral. Que, aliás, não são tantos assim que precisam do presídio, graças a Deus. São pouquíssos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Imagine se a polícia fosse lotar presídios, nós estávamos... Para vocês terem ideia, nós tínhamos lá temos lá o COC, no Baldomero Cavalcante, que é um pequeno módulo onde abrigava os policiais e ex-policiais da Polícia Militar e Civil e ainda os agentes penitenciários que transgrediram. Que coisa. Aí a coisa então fica ali, numericamente é um número bastante pequeno. É verdade. Agora, você tem sido assim um juiz de execuções penais que tem dado exemplos maravilhosos. Eu me lembro de uma época em que você dizia assim, vou soltar. Eu não quero nem saber, vou mandar soltar. Agora, deixar a coisa desumanamente acontecendo, eu não vou deixar. Eu me lembro disso. Isso foi muito importante para que as providências fossem tomadas, não foi? Eu não diria nem soltar, por exemplo, não permitir a entrada no sistema prisional. Exato. Está entendendo? Exato. Porque não é possível que um presídio superlotado de pessoas se amontoando, se revezando para dormir e entrando cada vez mais presos nas unidades. Chegar ao ponto que os próprios presos não suportam o preso. Claro. Digo, doutor, nós não aguentamos mais preso. Claro. Como é que vai aguentar? É verdade. Como é que você vai olhar para a cara do cidadão que você está vendo todo dia ali, maltratado como você? Sem dúvida alguma. Então, tem que ser feito alguma coisa aí. É bem feito, é verdade que de uma forma
lenta, paulatina, né? Mas vem sendo feito investimento no sistema prisional. Né? Mas eu espero que no futuro próximo, eu percebo no atual governo que também ele está muito interessado no sistema prisional. Você acha que o sistema prisional, o atual regime dele, é o regime ideal para que ele cresça? Ou teria que mudar isso, ele teria que ser federalizado, ou teria que ser privatizado? Como é que você enxerga isso de um modo geral? Veja bem, melhorar tem que ser melhorado sem dúvida alguma. Evidente. A prestação é terrível no sistema prisional, Isso, né? A prestação isso, de serviço. Né? Então, veja bem, tem duas hipóteses aí. Ou o Estado investe em concurso para agentes públicos, ou do contrário, faz cogestão ou privatiza completamente. Exatamente. Então, nós temos um modelo de cogestão aqui lá no Presídio Agreste, que é uma maravilha. De qual presídio? No Presídio Agreste. É um presídio do Agreste. moderno. Já é cogestão ali? É cogestão. Muito bem. Vai muito bem, lógico, tem algumas falhas que precisam ser fiscalizadas, porque não pode se entregar uma unidade e deixar para lá. Evidente. Não, tem que se cobrar resultado. Se o Estado paga caríssimo, e nem tem que haver um retorno, e tem que ser cobrado, isso tem que ser feito. Inclusive a penalização da má gestão. Sem dúvida alguma. Isso tem que haver. Sem dúvida alguma. Mais do que em qualquer outro lugar. Inclusive, em situações pode ser até denunciado o contrato. Exatamente. Né? Exatamente. Então, são contratos muito caros, e o Estado tem que estar presente e cobrando resultados. Muito bem. Como é que você analisa, nesse tempo todo em que você vem estado como juiz de execuções penais, e obviamente que você entra em todos os assuntos que dizem respeito a este assunto principal, como é que você vê essa questão do custo do prisioneiro para o Estado? Veja bem, o custo é elevadíssimo. Elevadíssimo? É elevadíssimo. Você ter uma ideia, no Presídio Agreste, que é um presídio privado, existe a cogestão lá, então, veja bem, custa em torno de 3.500 por preso. Isso a parte privada, sem contar a parte estatal, sem contar o pagamento de agentes públicos, de uma série de edificação da unidade, né, uma série de situações que tem que ser incorporado ao custo de um preso. Perfeitamente. Né? Então, são valores elevadíssimos. Né? Então, o governo, não é o governo do Estado, é o governo brasileiro, tem que repensar. Perfeitamente, o governo brasileiro. Tem que implementar políticas públicas sérias para, no sentido, por exemplo, de combater as drogas na origem. Exatamente. Um país continental como o Brasil, para ser abastecido, e dessa forma que em todo lugarejo tem o crack, tem maconha e até cocaína, em todo lugar aí você encontra essas drogas. Então significa dizer que passa pelas nossas fronteiras milhares de toneladas diariamente. Então o governo tem que se aperceber o perigo que está acontecendo aqui no Brasil, o perigo para os nossos jovens, né? Que eles são vítimas, na sua grande maioria, vítimas do tráfico de drogas. Sem dúvida alguma. Né? Então essas pessoas se viciam e o que é que vai acontecer posteriormente? É verdade. Vai praticar assaltos para manter o vício. Assaltos, assassinatos, mais diversos crimes. Aí dá uma desculpa de que a nossa fronteira é muito grande. Ué, e daí? Não, pode ser que ela é. Agora, só que não se faz investimento no sentido de ocupá-la. Exatamente, de ocupá-la. Outra coisa, eu conversava essa semana, eu estava em Recife e conversava com um militar que é controlador de voo. Tá? E ele me dizia do número de pistas que existem em fazendas nesse país, e que o fazendeiro faz uma pista e diz assim, não é porque eu tenho um aviãozinho e para eu me locomover de uma fazenda para outra e tal, então eu faço essa pista. Aí eles observam, os controladores, o número de pousos e aterrissagens que existem ali, nessa propriedade, que não é daquele aviãozinho só. É verdade. E aí vão ver, o problema é de droga. Aí então, descobriram. Ok, então explode a pista. Aí nasce outra logo depois. É um negócio muito sério, meu amigo. E outra coisa também que deve ser feita urgentemente é a geração de emprego. Geração de emprego digno, né? Então não é muito melhor um emprego digno que você pagar 3.500 para um preso? Claro. R$3.500. Não é, eu não diria, não é dar o dinheiro como essa Bolsa Família, não. É no trabalho, ó, que você vai receber R$1.500, um imposto de R$2.000, agora tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar. Não dá graciosamente, não, tá aqui, o cara fica aí, né, lá sem trabalhar, porque eles não querem trabalhar na sua grande maioria, mas o importante é que se gere um emprego e cobre o trabalho. Muito bem, agora você falou um negócio, eles não querem trabalhar na sua maioria. Mas você não acha que deveria fazer parte da pena a exigência do trabalho?
Veja bem, o trabalho, ele Você não pode obrigar ninguém a trabalhar. Sim, exatamente. Tá, né? É importante o trabalho para a ressocialização, mas não é um trabalho compulsório. Você não pode ter que... Você vai ter que trabalhar. Mas então isso não caberia, isso é constitucional? É um problema constitucional. Muito bem. A não obrigatoriedade. Mas você não acha que já caberia uma PEC para isso? É possível, mas tem tanta coisa a ser feita que eu acho que, por exemplo, que adianta você dizer que todos os presos vão trabalhar. Não tem como pagar esses presos. Não tem aqui no nosso estado, aqui na nossa Secretaria de Ressocialização Social, meu amigo, não tem como pagar. Muito bem, mas veja bem, você já está pagando. Não tem recurso para isso. Você já está pagando. Lamentavelmente. Você está pagando R$ 3.500 por ele. Não está? Tá, o Estado está pagando. Não está? Então eu acho que devia haver um sistema de produção e produtividade dentro dos sistemas prisionais em que esses 3.500 fossem ressarcidos. Por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas é um exemplo. Carteiras de escolas, carteiras, feitas dentro dos presídios. Cada presidiário tem que dar tanto de carteiras para cumprir a meta dos 3.500 dele. É de altíssima complexidade. É muita complexidade. Por exemplo, no nosso sistema prisional aqui de Alagoas, nós temos a nossa carpintaria, nós temos a parte de solda e tudo mais. Então, já existe um convênio firmado com o Poder Judiciário para recuperar todos os móveis do Poder Judiciário. Nós estamos fazendo um convênio que está um pouco atrasado, muito atrasado com a Prefeitura Municipal com a Prefeitura de Maceió, com o objetivo de recuperar as escolas com a mão de obra carcerária. Olha que maravilha. E isso já está há quase 2 anos e ainda não foi concluído esse procedimento, lamentavelmente. Então, para recuperar as escolas, recuperar as carteiras, né, postos de saúde, tudo com mão de obra carcerária. Muito bem. Né? É lamentável que ainda não tenha concluído, mas o governo... Mas o que é que falta? Falta gestão. Não, falta vontade política, né? Ou será que é medo? Não, medo não. Medo não. Com certeza não. Eu acho que é um acúmulo de trabalho, muita coisa. Eu acho que é vontade política, porque, veja, essa é uma grande solução. Sem dúvida, isso é bom para o município, é bom para o sistema prisional, é bom para todos. Nós vamos ressocializar mais presos. Para você ter uma ideia, como é importante o trabalho para o preso, como é importante o preso ser tratado com dignidade, como é bom não ter superpopulação carcerária. Perfeitamente. Nós temos aqui no estado de Alagoas o núcleo de ressocialização. Isso, que é maravilhoso. Maravilhoso, é um sonho, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, lá no núcleo ressocializador, nós temos em torno de 95% de ressocialização. Sem dúvida. Não existe reincidência, a reincidência é inferior a 5%. É verdade. Enquanto que é o inverso do sistema tradicional. É verdade. O que é que acontece no núcleo ressocializador? Todos os presos trabalham, começa por aí. Ele tem que se adequar àquele programa, tem que aderir àquele programa. Então, todos os presos trabalham, os presos é chamado pelo nome. Tá entendendo? Não existe superpopulação carcerária, eles estudam, fazem cursos, entendeu? E o resultado é esse. Então, lá no núcleo ressocializador, nós estamos devolvendo pessoas muito melhores do que entraram. Com certeza. Ao contrário do que está acontecendo no sistema tradicional. Eu vou até dizer um negócio a você. Eu sou testemunha ocular com o Almoçando com a Notícia, porque eu fiz o Almoçando com a Notícia lá dentro, no tempo do Coronel Luna, lá dentro do núcleo. Você estava presente, pronto. Você fez parte daquele almoçando. Daquela mesa, sim, senhor. Foi maravilhoso. Foi né? muito Inclusive, bom. Os presos ao nosso lado, almoçando ao nosso lado. E a gente conversando com eles também. Exatamente. Eu sempre dou esse exemplo onde eu estou. Eu dou esse exemplo. Agora, por que isso não é estendido? Por que isso não é aumentado, não passa para um presídio novo como esse do Agreste? Mas é isso que a gente vai trabalhar para isso. O problema é o seguinte, nós não temos vagas. Esse é o nosso problema, é a superpopulação carcerária. Nós não temos mobilidade para fazer esse trabalho em todas as unidades. Exatamente. Se pudesse fazer. Sem dúvida alguma, é um deixa sonho. eu pedir licença para ir até os nossos comerciais. Lembrando aos meus amigos daquele lançamento espetacular que tem em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, que é da Teto e da Rava. É um edifício com 303 apartamentos da beira-mar, todos voltados para o mar. Todos voltados para o mar. Uma coisa assim magnífica e que é para solteiro, para casal sem filhos, para idosos,
para veranista, para quem gosta só para o fim de semana, para investidor e por aí vai, e eu acho que vale a pena você ir lá conhecer. A outra coisa interessante também é o Ecoprime. O Ecoprime é uma novidade aqui dentro de Maceió. Você pega o seu carro, leva lá e diz assim, agora eu quero uma geral no meu carro. Eles dão uma geral no seu carro, que parece que saiu de fábrica. E sabe quanto eles gastam de água? Meio litro. Por isso o nome, Ecoprime. Ali na Deputado Zé Lages, logo depois do Palato. Quanta gente ganha propaganda de graça aqui comigo, né? É demais. Quando eu falo no filé do Zezé, eu digo na rua do Maicai. Aí o Maicai ganha propaganda de graça também. Mas não tem problema, não. A Bodega do Sertão, onde nós estamos, semana sim, semana não, o bate-papo é aqui. Na outra semana é no filé do Zezé. O buffet da Isabel Pinheiro, incrível. 20 anos de buffet da Isabel Pinheiro. 6 anos de parceria comigo, ou mais. 7 anos de parceria comigo. E fazendo agora o delivery de tortaria. Que coisa boa. Boa demais. Ainda tem aquela loja Ao Gás Conforto, que você devia conhecer ali no Passeio Estela Maris para saber a aplicação do gás natural, que nós chamamos hoje de gás encanado. Você precisa conhecer, vai lá conhecer. Você vai ver quanta coisa você pode utilizar com o gás encanado. Voltamos já.